Dom Casmurro, capítulo 40, Uma Égua. Bom, pessoal, para quem está seguindo o canal e para quem está seguindo o lançamento dos vídeos, né, se você não está assistindo esses vídeos já há algum tempo depois que eles foram lançados, hoje é dia 27 de julho e eu já tenho gravado até o capítulo 39. E ele está programado para ser lançado no dia 19 de setembro. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo que nesse ritmo a leitura do Dom Casmurro vai se estender para um tempo bem longo. E conforme a gente vai avançando na leitura, algumas observações bases sobre a literatura já foram abordadas. E talvez você também seja que nem eu, que conforme vai avançando no livro quer ter mais frequência com esse livro. Por causa disso, a partir do dia 19 de setembro, eu vou começar a lançar um capítulo por dia. Okay? Bom, então vamos lá. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial. Lembre-se que o Bentinho teve a fantasia de pedir para o próprio imperador e falar com a mãe dele para liberar ele da promessa que ela fez. Disse-vos a desta casa do engenho novo, reproduzindo a de mata-cavalos, que no final das contas é uma fantasia, né? Você fazer toda uma casa só como uma réplica de uma que já existiu. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar. As mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo que entendeu guardar essa crendice nos livros. Bom, primeiro eu tenho que falar de Tácito. Lembre-se que em algum vídeo atrás, talvez até o próximo o vídeo do capítulo lá do capítulo 38, eu tinha comentado sobre o Tito Livio. E eu tinha falado que o Machado de Assis havia lido o Tito Livio. Agora a gente está falando de Tácito, que é um dos grandes historiadores romanos. Ele escreveu os Anais e Histórias. Escreveu sobre Augusto, sobre a primeira guerra greco-judaica, né? Que é quando a província da Judéia ali se rebelou contra o Império Romano. Lembre-se que quando Jesus veio à Terra, os judeus, né, eram dominados pelo Império Romano. Por conta disso, que quando foram crucificar, tiveram que pedir autorização, digamos assim, para o Império Romano, que estava ali controlando, né, o poder. Então lembre-se que, se você lembra dos evangelhos, você lembra que tinha dois poderes, né? O poder político e o poder secular ali, que os fariseus, por exemplo, tinham muito poder, mas mesmo assim eles tinham esse poder que não era um poder militar. O poder militar era o poder dos romanos. Lá pelo ano, se eu não estou enganado, lá pelo ano 70, talvez eu tenha essa informação aqui, eu já vou verificar. Lá pelo ano 70, os judeus, novamente me perdoe se eu estou enganado em alguma informação, usaram o templo. Lembre-se que o templo judaico é praticamente uma cidade, né? Uma coisa enorme, uma construção enorme, tanto é que não existe mais templo, só sinagogas, porque a ideia é que o templo só existe um só para o judeu, né? Então eles se aquartelaram ali no templo e usaram como um castelo para tentar a independência contra o Império Romano, e foram derrotados. Então Tácito conta esse tipo de história, né? E também é o Tácio que escreve
acho que faz a primeira menção histórica aos cristãos, né? Então, era de muita importância para uma educação como foi a educação do Machado de Assis, embora hoje a gente esqueça tudo. O interessante do Tácito é que ele escreveu vários livros e 7 deles se perderam completamente. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar quanto que se perdeu da literatura antiga, mas dá aquela dorzinha no coração. Só para dar uns exemplos, eu trouxe aqui os números dos escritores de tragédias mais importantes e os sobreviventes da Grécia Antiga, né? Que é o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Então, por exemplo, quando você lê a tragédia mais famosa grega, com certeza é Édipo o Rei, que deu base para o Freud criar o termo complexo de Édipo, mas tem bastante tragédias. Eu aconselho fortemente você ler tragédias. É uma leitura relativamente fácil. Você consegue ler em 2 dias, você lê uma tragédia por ser uma peça de teatro, né? E são maravilhosamente saborosas de ler, né? Mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando, por exemplo, olhem o Ésquilo, que foi o primeiro. Ele provavelmente escreveu de 70 a 90 tragédias. Sabe quantas tragédias a gente tem dele? 7 sobreviveram. Depois o Sófocles, que escreveu 123 tragédias e a gente perdeu mais de 110 tragédias. Também só sobreviveu 7. E Eurípides, que escreveu 95, sobreviveu lá 17, 18 tragédias. Com o Tácito também aconteceu isso, mas em bem menor medida. Isso tudo só para dar essa dorzinha no coração em vocês também e para incentivar que vocês, se puderem, leiam os clássicos. Eu acredito sinceramente que se Machado de Assis vivesse nos dias de hoje, não é porque a gente tem tanta coisa boa que foi produzida depois do Machado de Assis que ele abandonaria esses livros. Bom, outra coisa é porque o capítulo é muito curto, aí eu me dou o direito de fazer diversas digressões. Outra coisa é percebam essa imagem a imaginação do narrador como o vento. Eu acho que é bem acertado. Se fosse para escolher um elemento para o narrador de Dom Casmurro, certamente seria o vento, né? Que ele passeia daqui para lá, ele é inconsequente, ele não mede muito a responsabilidade dele. E outra coisa, esse narrador, ele surgiu lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro bem irônico, né? Então é um livro que se propõe a ser realista, mas é um livro realista sobre um cara que já morreu. E ele é esse espírito que não deve nada pra ninguém, ele já morreu mesmo, o que vão pensar dele, não importa o que vão pensar dele. Então ele vai vagando pela vida dele, contando o que aconteceu. É bem parecido com a postura do narrador de Dom Casmurro. Tá. Então ele fala sobre um mito em específico, né? Que o Tácito conta. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida e inquieta. Alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas ibérico, né, mesma coisa, da Península Ibérica, concebiam pelo vento, quer dizer, elas ficavam grávidas do vento. Se não foi nele, ou seja, se não foi no Tácito que eu li, foi no outro autor antigo que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa lhe dava um potro, que saía logo cavalo de Alexandre. Mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Então, a menor desculpa, ele tinha lá aquela ideia grandiosa que faria com que, sei lá, ele mudasse o destino da nação. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me identifico muito
com esse elemento do vento. Eu acho que toda criança e todo adolescente ele é muito conectado com esse elemento do vento. Depois a gente vai crescendo, alguns demoram mais para abandonar esse elemento, outros não. Mas é aquela história, eu via alguém fazendo algo, eu falava, é isso que eu vou fazer da minha vida, e eu vou fazer isso tão bem que eu vou mudar, né? Vou mudar o modo como as pessoas fazem isso. Então tem aquelas ideias grandes. Qualquer ventinho já era, como as éguas ibéricas, já era suficiente para gerar um potro, um plano de vida, e não qualquer potrinho aí, não, o cavalo de Alexandre, né? Gerar um plano de vida dos mais importantes. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar à minha mãe os meus amores, para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. Então ele está colocando tudo no mesmo balaio, né? A fantasia de conversar com o imperador e solucionar tudo de uma vez para outra, a fantasia de fazer uma casa extravagante, que é réplica de uma antiga, a fantasia de conversar com a mãe dele, e aparentemente na fantasia dele ele ia conversar, mãe, eu gosto da Capitu, a mãe dele olharia para ele e falaria, não, então tá bom filho, você não vai pro seminário. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira. E ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto.